Oitava propriedade. Quanto maior for o número de resistores, maior será a resistência equivalente. Nós tínhamos esse circuito de dois resistores, 20 e 40 ohms, ligados numa fonte de tensão de 120 volts. A soma dessas duas resistências deu 60 ohms. Falei assim, não, eu quero ligar mais um resistor aqui no meu circuito. Você pode fazer isso? Pode, o circuito é seu. Então, mesmo circuito com a mesma bateria, só que você colocou um resistor a mais, olha. Quando você coloca um resistor a mais, qual que vai ser a resistência equivalente? 20 mais 40 mais 60. Que vai dar 120 ohms. Então, quanto mais resistores você ligar, quanto mais aparelhos você ligar em série, maior vai ser a resistência equivalente. Aí eu pergunto, a corrente continuará a mesma? A maioria dos alunos erram, e erram muito. Falei assim, é a mesma, né? Porque no circuito em série a corrente é constante. A corrente, ela é constante no mesmo circuito. Isso não significa que todos os circuitos em série do planeta inteiro têm a mesma corrente, não. Quando você coloca outro resistor, você já modificou o seu circuito. Você alterou o seu circuito. Então, isso aqui é um circuito, circuito 1. Esse daqui é outro circuito. Então, eu tenho uma corrente neste circuito e tenho uma outra corrente nesse circuito. Tanto que, se você calcular a corrente, tensão sobre resistência. Para o circuito 1, vai ser 120 por 60, 2 amperes. Tanto que a gente tinha calculado. Na hora que você for calcular para este novo circuito seu, você vai ver que não vai dar o mesmo valor. Sua tensão continua a mesma, mas a sua resistência total não. 120 dividido por 120, 1 ampere. Então, modificou o circuito, você altera a corrente que circula nesse circuito. Então, quanto maior o número de resistores, maior é a resistência equivalente e menor a corrente que circula no circuito. Então, aqui, ó, e menor a corrente. Então, voltando lá na propriedade 1, que eu falo que a corrente elétrica é a mesma em todos os resistores, isso é verdade. Nesse circuito, a corrente é 2 amperes. Então, sai 2 amperes aqui, passa 2 amperes neste circuito, passa 2 amperes neste resistor e volta 2 amperes. Já aqui, vale essa propriedade? Vale. Só que agora, em vez de sair 2 amperes, sai 1. Então, passa 1 ampere aqui, 1 ampere aqui e 1 ampere aqui. Suponhamos ainda que esses resistores sejam lâmpadas. Quando você colocar uma lâmpada a mais, o que vai acontecer com o brilho dessa lâmpada? Vai diminuir. Por que vai diminuir? Inicialmente, você tinha uma corrente de 2 amperes e essa tensão era dividida para 2 resistores. Quando você acrescenta um resistor, a corrente diminuiu e além da corrente ter diminuído, essa tensão que antes era dividida para 2, agora é dividido para 3. Então, quando você aumenta o número de resistores, você aumenta a resistência equivalente, diminui a corrente e diminui o brilho.